tinham 3 planos. Um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. As edificações federais ele pode e deve com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de dezembro de 2024. São 8 horas da manhã. Ministro do STF conseguiu derrotar o renitente movimento de extrema-direita que assombra o Brasil desde meados do século passado. Quem diria que esse jurista paulista de 56 anos, que chegou ao STF pelas mãos do nefasto Michel Temer, que iniciou a derrocada democrática do Brasil em 2016, derrubando Dilma Rousseff, desfaria todo o mal que o homem que traiu Dilma desencadeou. Alexandre de Moraes, nascido em São Paulo em 13 de dezembro de 1968, hoje com 56 anos, é um jurista, magistrado e ex-político brasileiro, atual ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes é professor titular de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, instituição pela qual se graduou em 1990 e tornou-se doutor em Direito do Estado em 2000, sob a orientação do professor Dalmo Dallari, apresentando uma tese sobre a jurisdição constitucional. Obteve em 2001 a livre docência com uma tese sobre o direito constitucional administrativo. Em 2002, ingressou no corpo docente da USP como professor associado do Departamento de Direito do Estado. Também é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alexandre Moraes foi promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, foi secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, do então governador Geraldo Alckmin, foi presidente da FEBEM em São Paulo, foi do Conselho Nacional de Justiça, foi secretário municipal de Transportes de São Paulo, fundou um escritório especializado em direito público, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo de Geraldo Alckmin, foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública por Michel Temer e, finalmente, foi nomeado por Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Teori Zavascki, que morreu em decorrência de um acidente aéreo. Com vocês, Alexandre de Moraes, o atual campeão da democracia brasileira. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esse número, essa manchete que você vê, Datafolha, 52% acham que Bolsonaro tentou dar golpe para seguir na presidência, mal reproduz a desmoralização que assola a extrema-direita e a desmoralização do nazifascismo no Brasil, do extremismo de direita, de extração fascista de Jair Bolsonaro e sua volumosa
extensa organização criminosa tem nome, é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu diria que quase sozinho, em alguns momentos, derrotou o fascismo à brasileira. O resultado disso já começa a aparecer, graças a um segundo campeão da democracia, não é? O primeiro é Lula, que hoje governa o país pela terceira vez, com chances enormes de governar pela quarta. O Alexandre de Moraes foi o braço, vamos dizer, meio que o braço armado da democracia para reagir às ofensivas desse neofascismo que assola não só o Brasil, mas a humanidade. A pesquisa Quest recente mostrou um dado alentador. Lula ou Haddad, que sempre apareceu de forma incipiente nas pesquisas, hoje venceriam Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, que é a versão de banho tomado do bolsonarismo, o psicopata picareta Pablo Marçal ou o eterno fascista Ronaldo Caiado. E também, na mesma pesquisa, o Lula derrota, o Haddad derrota a Michele, derrota todo mundo. Tudo isso é, sim, consequência do que vem fazendo o ministro Alexandre de Moraes. Em 8 de fevereiro deste ano, a Polícia Federal desencadeou a Operação Tempus Veritatis, Hora da Verdade, tradução livre para o português, do latim para o português. E naquele momento a Polícia Federal prendeu vários bolsonaristas e confiscou o passaporte de Jair Bolsonaro e determinou, inclusive o STF nesse momento, determinou medidas cautelares que, além de tomar o passaporte de Bolsonaro e outros, também impediu o Bolsonaro de manter contato com o Valdemar Costa Neto e várias outras figuras da organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. O Alexandre de Moraes, você viu uma entrevista que ele deu em janeiro desse ano, poucos dias antes da Operação Tempus Veritatis, dando conta do plano para prendê-lo e matá-lo. Ou seja, não é de hoje, faz pouco tempo, que foi em novembro que a Polícia Federal divulgou que havia um plano para matar Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. As surpresas foram Lula e Alckmin, mas o Moraes já sabia do plano para matá-lo, inclusive teve gente que duvidou, não é? Muita gente duvidou, inclusive a mídia, não é? A neobolsonarista Folha de São Paulo colocou em dúvida várias vezes a versão do Alexandre de Moraes, que queriam matá-lo. No Congresso, os bolsonaristas, então, em janeiro deste ano, no início deste ano, deram, na mídia também, os bolsonaristas duvidaram do Alexandre de Moraes, não é? Mas depois a gente saberia que o plano não só existia, não só era real, como teve até transporte de dinheiro organizado pelo Braga Neto, o vice na chapa de Bolsonaro em 2022, para matar essas autoridades. Ficamos sabendo, por exemplo, que a casa do Moraes foi cercada pelos Kids Pretos, né, para organizar e executar o crime. Nessa entrevista em que Moraes revelou o plano de assassinato em janeiro, ela alertou os militares envolvidos na trama golpista, diz a Polícia Federal. 4 oficiais e um policial federal foram presos em 3 dias antes do indiciamento de Bolsonaro e mais 36, não é, por tentativa de golpe. 4 oficiais e um policial federal foram presos em um desdobramento da investigação, e ali mostrava que quando o Moraes deu aquela entrevista no começo do ano, pouco antes da Operação Tempus Veritatis, e disse que queriam matá-lo, aí eles perceberam que a casa estava caindo para eles. Mas tudo isso começou lá em 2019,
no inquérito das fake news, pelas mãos do Alexandre de Moraes. No primeiro ano do governo Bolsonaro, em 14 de março, Bolsonaro estava no poder há menos de 3 meses. O Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito que tomou o número 4781, destinado a investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação sem os devidos direitos autorais. E ali já o Moraes sentia o cheiro do que sobreviria no governo Bolsonaro, graças à campanha eleitoral suja que Jair Bolsonaro fez. Muito bem. O inquérito das fake news, esse inquérito, é até hoje combatido pela imprensa neobolsonarista. Esse aqui é um editorial do jornal Folha de São Paulo. É um jornal que, depois que o bilionário, né, o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, né, sul-africano, radicado nos Estados Unidos, começou a atacar o STF e defender Bolsonaro, o jornal Folha de São Paulo começou a defender o Bolsonaro e a atacar o STF e o Alexandre de Moraes, num processo extremamente estranho que ainda vai ser esclarecido. A apuração de 2019 foi prorrogada recentemente, aqui é de 19 de dezembro essa matéria, foi prorrogada por mais 180 dias. Ou seja, essa investigação já tem aí cerca de 5 anos, né? Já tem cerca de 5 anos. E foi o que começou a levantar a tampa do bueiro bolsonarista. O Alexandre de Moraes prorrogou também recentemente, em junho deste ano, pela 11ª vez, o inquérito das milícias digitais, criado em 2021. Em junho, o Moraes prorrogou pela 11ª vez esse inquérito, que foi aberto em 2021. Ele foi por determinação do Moraes, a partir do encerramento de outra apuração, que era o chamado inquérito dos atos antidemocráticos. O inquérito dos atos antidemocráticos foi criado depois que começaram manifestações pedindo intervenção militar. E ali, aquele inquérito gerou esse inquérito das milícias digitais, que dura até hoje, e tanto o inquérito das fake news quanto das milícias digitais está no inquérito da tentativa de golpe no Brasil, junto com a BIM paralela, não é, e outros casos. O fato é que o STF, pelas mãos do Alexandre de Moraes, com a coragem que ele vem demonstrando, enquadrou até o bilionário rebelde. O STF não só incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, como também obrigou o Elon Musk a seguir a lei brasileira. E tudo isso tem um nome: Alexandre de Moraes. Sempre Alexandre de Moraes. Pelas mãos dele, até essa figura que paira. Por exemplo, a União Europeia, a Austrália, não sabem o que fazer com o Elon Musk, porque ele está tocando o terror no mundo inteiro. Não é? E aí, dá-lhe Alexandre de Moraes. Através dele, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro por falsificar certificados de vacinação. A Polícia Federal indiciou, através do trabalho do Alexandre de Moraes, que deu liberdade à Polícia Federal, determinou, pressionou, organizou todo o trabalho da Polícia Federal. É claro que a Polícia Federal tem seus méritos, mas sem o Moraes nada disso seria possível. Ele indiciou Bolsonaro e mais 11 no inquérito das joias. E não vamos nos esquecer, que falta essa matéria aqui, antes que eu esqueça, que foi graças ao trabalho do Alexandre de Moraes no TSE que o Bolsonaro está inelegível hoje. Mas vamos em frente. Tem o indiciamento no caso das joias, do cartão de vacina, e tudo isso contribui para aquela avaliação
aquela pesquisa em que mostra que a maioria acredita que o Bolsonaro deu um golpe no Brasil. Tudo isso foi construído porque cada etapa, por exemplo, esse inquérito das joias, ele fragilizou muito a imagem do Bolsonaro, porque mostrou que o sujeito, além de golpista, é ladrão, não é? Depois você teve, agora, recentemente, o indiciamento de Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e outras 34 pessoas por tentativa de golpe de Estado, com provas cabais de que o Bolsonaro e todos esses pretendiam matar até o Lula. Até o Lula. Tudo isso corroeu de forma a que hoje o bolsonarismo até eleitoralmente esteja fragilizado. Isso aqui foi mortal para a imagem do Bolsonaro. Braga Neto aprovou plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Nada disso existiria sem o trabalho do ministro. Você tem, por exemplo, o trabalho da Polícia Federal, sempre com a pressão, com o monitoramento de Alexandre de Moraes, que mostrou que o homem que tentou explodir o STF tinha ligações profundas com o bolsonarismo. E essa história ainda vai ser contada, tá certo? Essa história ainda vai ser contada. Vem muito mais por aí. Mas vamos em frente. A prisão do Braga Neto está, inclusive, gerando pânico entre os militares de baixa patente, porque eles pensam o seguinte, minha amiga, meu amigo, se pegaram um general de 4 estrelas, o que é que não vão fazer comigo? E é verdade. Hoje o Brasil vive uma situação que é quase um sonho. Você vai falar, mas um sonho prender pessoas? Tá? Sim, é um sonho, porque esses militares destruíram o Brasil. Toda essa gente que não vale nada que você vê por aí, antidemocrática, é todinha produto da ditadura militar. E prender um general só foi possível graças à coragem de Alexandre de Moraes. Prender um general de 4 estrelas. Para que se tenha uma ideia, o Brasil só tem 19 generais de 4 estrelas. Ou seja, é algo que seria impensável dizer há um ano atrás. Inclusive com as ações que desmascararam os planos bolsonaristas, a história da anistia lá do Congresso perdeu a força e já está engavetada. Já está engavetada. A Marinha, inclusive, foi forçada a excluir um vídeo em que defendia os próprios privilégios. Por quê? Porque nesse momento as Forças Armadas estão muito fragilizadas e essa fragilidade das Forças Armadas se deve à exposição do seu golpismo. E quem é que fez isso avançar no Brasil? Essa pergunta é muito fácil de ser respondida. O comandante da Marinha, inclusive, vai lá pedir desculpa, porque a Marinha, pro Lula, não é, pelo vídeo, tá, o Lula ia demiti-lo. E, na verdade, a Marinha, a gente sabe que é a perna do tripé das 3 forças armadas no Brasil mais reacionário. Não é? Inclusive, a Marinha ficou contra a proclamação da República no Brasil. Os especialistas apontam desafios das Forças Armadas para retomar a confiança da população, porque o trabalho do Alexandre de Moraes conseguiu mostrar a uma parte bem maior de brasileiros o que são essas Forças Armadas, o quanto elas contribuíram para prejudicar a democracia no Brasil. E após o atentado contra o STF, a Câmara já está tratando de se proteger e com essas medidas mostra à sociedade a real situação do Brasil. Esse caso do homem-bomba que tentou explodir o STF, na verdade ele estava lá para matar quem? O campeão da democracia brasileira, Alexandre de Moraes. E não para por aí. Hoje, 51% dos brasileiros acordaram para o que está acontecendo com as nossas polícias. Isso é muito importante para coibir essas bancadas da bala,
esses políticos que defendem a violência policial, ao ver que a maioria dos brasileiros está acordando para o risco do militarismo que há no Brasil, esse militarismo cego que prega a vingança em vez de ressocializar aqueles que infringem a lei, não é? Tudo isso é obra do trabalho que vem fazendo, claro que não só dele, mas com um grande destaque para a obra do trabalho que vem fazendo o Alexandre de Moraes. E os especialistas apontam que os desafios para retomar a confiança após o governo Bolsonaro em investigações da Polícia Federal é as Forças Armadas agirem de uma forma mais democrática. E por fim, minha amiga, meu amigo, a gente tem aqui o caso desses kids pretos, que é a grande revelação de uma milícia de criminosos. O Alexandre de Moraes desmascarou para o país que essas Forças Armadas tinham uma milícia criminosa preparada para cometer qualquer tipo de atrocidade que lhe fosse determinada, e expôs esse assustador general que tinha planos inacreditáveis em tempos de democracia. Até no regime militar, esse Mário Fernandes seria uma figura que preocuparia a sociedade brasileira. Neste momento, a existência desse homem só foi possível, descobrirmos a existência desse homem só foi possível graças ao trabalho desse jurista, desse magistrado, que já entrou para a história ao lado de Lula como um dos 2 grandes campeões da democracia brasileira. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.